Hoje nós vamos falar a respeito de conquista. Conquista é algo que é um desejo que todo mundo tem, né? Eu tenho o desejo de conquistar, você que está vendo esse vídeo tem o desejo de conquistar. Todo ser humano, existe esse desejo dentro dele. Alguns já desanimaram pelo fato de tantos tentar e não conseguir. Alguns isso ainda arde no seu coração. O desejo de conquistar ainda arde dentro do seu coração muito forte, porque é um sonho que a pessoa tem, é um desejo que a pessoa tem. Então todo ser humano ele tem dentro de si o desejo de conquistar. E é interessante a palavra conquistar, porque o seu significado, o significado da palavra conquistar fala alcançar algo. Conquistar fala de conseguir determinada coisa. Conquistar fala de conseguir determinada coisa ou alcançar algo por esforço ou por merecimento. Então, quando nós olhamos a palavra conquistar, nós vemos que o significado da palavra fala de alcançar algo. Nós vemos que o significado da palavra conquistar fala de conseguir determinada coisa com esforço ou merecimento. Então, quando se trata de conquista, não é algo que vem como um presente, não é algo que vem como de bandeja, não é algo que vem como quando se chega a um certo lugar e se trata de conquista, não é chegar de paraquedas, mas quando se fala de conquista, atrás dessa palavra vai falar algo de muito esforço, algo de muita luta, muito sofrimento. Então todo aquele que um dia já conquistou, por trás dessa conquista há muita lágrima, há muito choro, há muito sofrimento, talvez se perdeu muita noite de sono, talvez até a família, houve muita luta com a família. Então quando se trata de conquista, é luta. Por trás dessa palavra há luta, porque não tem como conquistar sem esforço, porque a conquista é um merecimento. Então na palavra de hoje nós vamos pegar como referência um homem chamado Davi e nós vamos ler em 2 Samuel no capítulo 5, no versículo 8, está escrito assim: Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto, ou todo aquele que quiser vencer, a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos que Davi, o contexto aqui, Davi vai conquistar Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E o texto diz que Davi vai escolher um caminho para conquistar Jerusalém, porque na cidade de Jerusalém havia um povo a qual se chamava jebuseus. Então, para Davi conquistar Jerusalém, conquistar aquela cidade, Davi precisava vencer aquele povo. É aí onde eu disse que conquista fala de esforço, conquista fala de merecimento. Então não tem conquista sem luta, não tem conquista sem batalha. Mas o que me chama a atenção nessa passagem de Davi conquistando Jerusalém, o que me chama a atenção não é a conquista, porque a conquista é o resultado. É o resultado de muito esforço, é o resultado de muita batalha, é o resultado de muita dedicação. Então não é a conquista que me chama a atenção, porque a maioria das pessoas, o que chama a atenção é o que? É o resultado. Quando você mostra o resultado das pessoas, isso chama a atenção das pessoas. Mas o que me chama a atenção nesse texto não é o fato de Davi conquistar Jerusalém, mas é o que levou ele a essa conquista. E quando nós olhamos o texto, Davi vai dizer assim, que aquele que estiver disposto, aquele que quiser vencer, ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Primeiro aqui nós aprendemos que para conquistar precisa ter o desejo no seu coração, porque o texto diz, aquele que quiser vencer, aquele que estiver disposto. Então não tem como conquistar se eu não tiver o desejo no meu coração de vencer. Não tem como conquistar se eu não tiver o desejo no meu coração de ter aquilo, de tomar posse daquilo. Eu tenho que estar disposto. Então, se eu não tiver isso no meu coração, jamais eu vou conquistar.
E aí essa palavra é para aqueles que querem vencer. Essa palavra é para aqueles que estão dispostos. E eu acredito que você está vendo esse vídeo aqui, não é em vão. Essa palavra vai tocar no seu coração, porque você quer conquistar alguma coisa, você quer chegar em algum lugar. E eu sei, eu tenho certeza que há um desejo no seu coração de vencer, eu tenho certeza que você está disposto. Então se prepara, porque eu acredito que essa palavra, que a palavra de Deus tem poder, essa palavra vai causar um impacto em você, e essa palavra ela tem poder e vai fazer você chegar aonde você quer. Então aqui com Davi eu aprendo o seguinte, eu vejo o segredo para conquistar. Davi conquistando Jerusalém, eu aprendo um segredo aqui. É como eu disse, conquista é só o resultado. Mas o que levou Davi a conquistar? O que levou Davi a conquistar foi o caminho que ele percorreu. Porque o texto diz, aquele que quiser vencer, ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Que canal é esse? É um túnel que foi feito em uma rocha, a qual ele começava fora da cidade de Jerusalém, e ele dava acesso à cidade de Jerusalém. Então ele foi cavado numa rocha, ele era subterrâneo. Então, para Davi conquistar Jerusalém, ele vai passar por esse túnel. Então, o que me chamou a atenção, e eu descobri o segredo da conquista de Davi ao conquistar Jerusalém, foi passar por esse caminho, foi passar por esse túnel. Porque se ele não tivesse passado por esse túnel, ele não tinha conquistado Jerusalém. Porque está escrito no texto. Então, ao ele percorrer esse caminho, levou ele à conquista. Então, qual é o segredo para conquistar? O segredo para conquistar é o caminho que nós percorremos. Porque a conquista é somente o resultado, mas o caminho é que me leva a esse resultado. É o caminho que me leva à conquista. Então, aqui está o segredo. O segredo de Davi conquistar Jerusalém, a cidade, foi percorrer aquele caminho subterrâneo. E isso nós aplicamos na nossa vida. Eu não sei o que você quer conquistar. Eu desejo conquistar algo, você deseja conquistar algo. Mas para conquistar algo, nós precisamos percorrer um caminho. E precisa ser o caminho certo. Porque aprenda uma coisa, todo caminho te leva a um lugar. Eu vou repetir de novo. Todo caminho vai te levar a um lugar. Então, se a gente escolher um caminho errado, eu tenho o desejo, a visão da minha conquista. Mas se eu escolher um caminho errado, talvez esse caminho vai levar a um lugar totalmente contrário da onde eu quero chegar. Então, eu preciso escolher o caminho certo para chegar na minha conquista. Eu preciso escolher o caminho certo para chegar no meu resultado. Então o que me chama a atenção não é a conquista, mas sim o caminho. Porque é o caminho que leva à conquista. A conquista é só o resultado. Então você que está vendo essa palavra, o segredo para conquistar é discernir o caminho certo. Então se você discernir o caminho certo para chegar aonde você quer chegar, pode ter certeza, você vai conquistar. Com base na nossa fé, a nossa fé é Cristo, eu acredito em Cristo Jesus, e Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então se eu quiser chegar ao Pai, se eu quiser receber a salvação um dia, se eu quiser chegar no reino dos céus um dia, Cristo é o caminho, não existe outro caminho. É somente através de Cristo que eu chego até o reino dos céus. Então, o caminho vai me levar a um lugar. Agora, eu não sei aonde você quer chegar. Se falando de todas as áreas da vida, você precisa escolher o caminho, e você precisa ter um discernimento do caminho certo. E esse caminho vai te levar à conquista. Porque o segredo da conquista é o caminho. Se você percorrer o caminho certo, pode ter certeza, um dia você vai conquistar. E talvez você está dizendo assim, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando e até agora eu não conquistei nada. Mas se você estiver no caminho certo, não importa o tempo, continue nesse caminho, você vai conquistar. Talvez eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar,
Mas se eu estou no caminho certo, esse caminho vai me levar à conquista. Davi percorreu esse caminho subterrâneo. Eu não sei o tempo que ele percorreu esse caminho até chegar em Jerusalém. Foi um caminho difícil, era um caminho estreito, mas esse caminho é que levou ele à conquista. Então continue, se você já tem o discernimento do caminho certo, continue percorrendo, caminhando nesse caminho, ainda que seja com dificuldade, ainda que seja chorando, ainda que seja com sacrifício, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja sozinho, mas você não está sozinho. Se você acredita em Deus, Ele está com você. Se você acredita em Jesus Cristo, Ele está contigo nesse caminho, nessa caminhada. Continue firme no propósito, não desista, não abra mão, continue caminhando, se esforçando, porque a conquista vem de esforço, a conquista é o merecimento, a conquista é o resultado do percorrer de uma caminhada. Então continue firme neste caminho, porque pode ter certeza que um dia você vai conquistar. Mas aqueles que param, aqueles que desistem, aqueles que voltam atrás, jamais vai conquistar. Se Davi tivesse voltado atrás, se Davi tivesse pegado outro caminho, se Davi tivesse parado, jamais ele ia conquistar Jerusalém. Então o que levou Davi a conquistar Jerusalém foi o caminho que ele percorreu. Então é o caminho que me leva à conquista. Esse é o segredo da conquista. O segredo da conquista é o caminho que a gente percorre. Precisamos percorrer o caminho certo para chegar aonde nós queremos. Então o mais importante não é a conquista, porque a conquista é o resultado. O mais importante é o caminho é o caminho que vai se percorrer para chegar até onde eu quero. Que essa palavra possa edificar a sua vida e que Deus o abençoe, que Deus venha trazer o discernimento do caminho certo para você percorrer. O único caminho que nós temos para chegar à salvação, para chegar ao teu reino do céu, é Cristo. Não existe outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho, Ele é o único. Não existe outro que tenha a palavra de vida eterna. Cristo é o único caminho que existe. Não existe outro. E que essa palavra possa edificar a sua vida. Se você está perdido, Ele é o caminho para a sua vida. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. E que essa palavra edifique a sua vida no nome de Jesus. Amém.